E a gente continua falando da importância e das várias áreas de atuação da Polícia Técnico-Científica aqui no estado. Por isso, eu recebo aqui no estúdio o perito criminal Bruno Matinucci, que é administrador do Banco de Perfis Genéticos da Polícia Científica aqui em Goiás. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. É muito importante a gente falar sobre o trabalho da Polícia Técnico-Científica, porque para muita gente pode se restringir apenas à identificação de cadáver e não é bem assim, né? Isso mesmo. A gente tem tanto a parte da identificação humana, né, que é o cadáver, quando, por exemplo, a gente precisa do exame de DNA, mas a gente tem essa parte também investigativa, que nesse caso, por exemplo, foi o perfil genético, né? A gente usou o perfil genético, tanto que é coletado de vestígio do local de crime, quanto, por exemplo, no corpo de uma vítima, né, uma prática sexual delituosa, quando vai no ML, e aí esse é feito um exame nesse vestígio, pega um perfil genético e isso vai até um banco de perfis genéticos. Doutor, com relação a esse perfil genético, esses dados, né, que foram extremamente importantes, eu diria cruciais, né, para a solução desse caso, que abalou tanta gente, né, deixou muita gente indignada, revoltada, o que de fato foi coletado? Porque também ouve-se falar de que ele tentou, né, se livrar de algumas provas e aí foi impedido por familiares. Esse material genético seria unha, impressões digitais, fios de cabelo, até o próprio sêmen dele, né, num caso de violência sexual, assim? Isso mesmo. A gente, tudo que teve contato com algum corpo, né, tem um material biológico ali e pode ser usado para o DNA. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem tanto o que é coletado no corpo da vítima, por exemplo, debaixo das unhas, às vezes a vítima, né, durante a prática sexual delituosa, ela tenta se defender, então você tem ali material biológico possivelmente do agressor debaixo das unhas quando ela tenta se defender, as próprias secreções íntimas, né, pelo próprio ato sexual criminoso. A gente tem depois alguns casos que a gente quer relacionar que ela esteve naquele local. Então, por exemplo, na casa que possivelmente, né, que ele levou ela. Então, a gente quer colocar ela naquele local nesse sentido de ter um perfil genético dela. Então, é coletado, por exemplo, roupas que seriam femininas. Até mesmo, que nem foi citada, a camiseta, né, que a família falou que ele teria tentado rasgar. Essa camiseta pode ir para ver se tinha material tanto dele, mas quanto dela, que a gente coloca eles no mesmo local. E a gente está falando sobre esse crime bárbaro, né, que é o trabalho da Polícia Técnico-Científica. Esse banco de dados, vamos dizer assim, né, esse banco de dados foi fundamental para a elucidação desse caso, mas esse banco de dados, ele também pode ser usado, por exemplo, na identificação de uma pessoa desaparecida, ela foi encontrada ali, atordoada, sem documentos. Esse banco também auxilia nesses casos, porque a gente fica pensando que o banco é formado por material genético de criminosos, mas toda a população pode ter ali as suas informações genéticas registradas nesse banco? Exatamente. O banco ele tem a sua característica criminal, porém ela tem essa característica de identificação humana. Seja do que a gente já falou, por exemplo, de cadáveres que não têm identificação, mas de pessoas desaparecidas, pessoas por algum problema, né, algum distúrbio psicológico, ou, por exemplo, que não sabe a sua realidade, né, sua identidade, a gente consegue fazer isso. E aí, para isso, o exame de DNA ele é um exame de confronto. Então, a gente precisa tanto de uma amostra questionada, que seria daquela pessoa que quer saber a sua identidade, quanto de possíveis familiares. E aí a gente deixa claro que a parte criminal do banco, ela não se confronta com a parte de identificação humana. Então, possíveis familiares que queiram se apresentar para a Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás para doar, para procurar um ente querido, elas não vão ser confrontadas com esses vestígios, então eles podem ficar sossegados quanto a isso. A gente não faz esse tipo de confronto. Não faz essa mistura de informações. Isso, são como é o mesmo software que gerencia, mas são bancos separados. Eles não fazem uma busca um no outro. Doutor, com relação à identificação, né? A gente sempre que faz um RG, agora a gente está fazendo até RG de bebês e tudo mais, a gente deixa o registro das nossas digitais lá no banco, né, de identificação. Esse material também é usado pela Polícia Técnico-Científica? Da parte que eu sou especialista, que é o exame de DNA, a gente tem só essa parte da identificação
quanto a parte criminal. Agora, a parte de papiloscopia aí é um outro banco, que tem o Banco Civil e tem o Banco Criminal também nessas distinções. Mas em alguns casos, esses bancos, vamos dizer assim, esses setores podem se juntar, cooperar para a solução de um caso, por exemplo? Sim, dependendo da investigação criminal, com ordens judiciais e tudo, envolvendo Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, necessariamente para a investigação, né, para se encontrar uma autoria, necessariamente pode ser utilizado. O banco também, o trabalho da Polícia Técnico-Científica também vai para o lado dos exames balísticos, né, de identificação de um projétil, de uma arma. Como que funciona? A parte balística, também agora a gente tem um banco, porque toda arma ela é como se ela tivesse uma identidade do projétil que ela deflagrou. Então, a parte balística também agora o Estado de Goiás, né, assim como participante de uma rede também integrada de bancos de perfis, só que desse caso balísticos, você consegue também definir autorias, por exemplo, da arma e aí o indivíduo que portava aquela arma quando foi deflagrado aquele disparo. Doutor, qual a importância da gente contar com um trabalho tão sério e tão científico, né? A gente tem falado nos últimos anos muito sobre a importância da ciência na segurança da população como um todo, né? Como que isso interfere diretamente? Porque quando a gente pensa nesse trabalho, a gente pensa um pouco mais distante, né? Como se esse trabalho da Polícia Técnico-Científica estivesse um pouco mais distante da população. Mas não, está diretamente inserido na sensação de segurança, no trabalho de segurança como um todo. Exatamente. Para a população, uma polícia técnico-científica atuante, que consiga chegar às provas, materialidade das provas no judiciário, é uma segurança para a população de que realmente a autoria é aquela de fato e que você tem a segurança jurídica de que as provas ali, a dinâmica dos fatos, a materialidade, ela foi respondida cientificamente e não por um achismo qualquer. Perfeito. Doutor, quero agradecer aqui a sua participação, principalmente, né, nas informações que o senhor pôde trazer aqui para a gente sobre esse caso dessa adolescente de Aparecida, que está muito recente. Né? A população está muito ainda curiosa para saber sobre esses dados e isso também dá uma segurança para que as pessoas não se sintam desamparadas em casos semelhantes, né, que a gente espera que não aconteça. O governo do estado trabalha para que não aconteça, né? Essa é a ordem do governador Ronaldo Caiado, mas a gente não tem como prever e isso dá uma segurança mesmo para a população, né? Exatamente. A gente está sempre atuando, né? Não foi apenas esse caso, mas a Polícia Técnico-Científica sempre, rotineiramente, os exames de DNA são feitos, exames balísticos, exames de papiloscopia, então a gente está sempre atuando para a população ter a segurança na hora que a gente, né, torce para que não aconteça, mas se acontecer, a Polícia Técnico-Científica está de pronto. Está atuando. Muito obrigada, doutor, pela viu? sua participação e pelas informações. Obrigado, até mais.